minha nora, Ju. E aí, beleza, meu amor? Só um tiquinho, só esperar só um tiquinho, né? E eu já vou começar a ler aqui. É, eu escolhi uma coisa que eu achei meio de Páscoa, né? Então, assim, eu realmente não. Faz muito tempo que não. Oi, Renata. Eu faz muito tempo que não comemoro Páscoa direito, assim, né? Depois que eu saí da minha casa. Era uma coisa que tinha, né? Quando eu tô olhando pra vista aqui. Era uma coisa que tinha bastante na minha casa, né? Quando eu era pequeno. Mas é bem engraçado, porque eu me lembro mais da Sexta-feira da Paixão, ou de não fazer nada, ou então de comer. Oi, Pri! Oi, Aline! Então, eu me lembro muito mais assim da comida da Sexta-feira Santa e tal, né? Do bacalhau e tal, do que do próprio domingo. Eu tava aqui me perguntando o que a gente comia mesmo, né? Tem chocolate, teve Colomba Pascal, aí eu fiz ovo de manhã, né? Cozido no molho de tomate, a shakshuka. E aí é isso. Na verdade, isso aqui eu não preparei agora não. Eu escolhi dois poemas. Um deles eu fiz a tradução. Que para mim apareceram como temas de Páscoa. E o primeiro é um poema sobre um incidente que aconteceu numa Páscoa há muitos, muitos anos, há mais de 100 anos aconteceu. É um poema de William Butler Yeats, Easter 1916. Eu vou ler em inglês primeiro, eles são 4 estrofes, não muito longas, e depois eu leio a tradução e eu preciso fazer um comentário sobre isso, porque que eu escolhi esse poema como poema de Páscoa, além do óbvio, né, dele relatar uma coisa que aconteceu na Páscoa. Mas só para vocês já irem acompanhando, né? Em 1916 teve um levante, o Easter Rising, um levante em Dublin, pela independência da Irlanda, né? E nisso resultou em mortes de uma porção de pessoas do entorno do Yeats. So é ótimo, a gente vai Yeats, so já vai para inglês, né? Então ele escreve sobre essas pessoas. Ele escreveu isso mais quase 6 meses depois, não sei se dá 6 meses, né? Setembro, agosto, setembro, ele escreveu esse poema em 1916 mesmo. E depois eu tô passando a mão na cara, mas ela está limpa e eu não estive na rua, então não se preocupe. Oi, Ju. Oi, gêmea, tudo bom? Oi, Ana Paula. Oi, Maurício. Tudo bom? Eu vou começar a ler então, tá? Em inglês primeiro e depois a tradução. Easter 1916, William Butler Yeats. I have met them at close of day, coming with vivid faces from counter or desk among grey 18th century houses. I have passed with a nod of the head, or polite meaningless words, and thought before I had done of a mocking tale or a jibe to please a companion around the fire at the club, being certain that they and I but lived where motley is worn, all changed utterly. A terrible beauty is born. That woman's days were spent in ignorant goodwill, her nights in argument, until her voice grew shrill. What a voice more sweet than hers, when young and beautiful she rode to harriers. This man had kept a school and rode our winged horse. This other, his helper and friend, was coming into his force. He might have won fame in the end, so sensitive his nature seemed, so daring and sweet his thought. This other man I had dreamed, a drunken, vainglorious lout. He had done most bitter wrong to some who are near my heart. Yet I remember him in the song. He too has resigned his part in the casual comedy.
He too has been changed in his turn, transformed utterly. A terrible beauty is born. Hearts with one purpose alone, through summer and winter, seem enchanted to a stone, to trouble the living stream. The horse that comes from the road, the rider, the birds that range, from cloud to tumbling cloud, minute by minute they change. A shadow of cloud in the stream changes minute by minute. A horse hoof slides on the brim, and a horse splashes within it. The long-legged moor hens dive, and hens to moor cocks call. Minute by minute they live, the stones in the midst of all. Too long a sacrifice can make a stone of the heart. Oh, when may it suffice? That is heaven's part, our part to murmur the name upon name, as mother names their child, when sleep at least has come on limbs that had run wild. What is it but nightfall? No, no, not night, but death. Was it needless death after all? For England may keep faith for all that is done and said. We know their dream enough to know they dream and are dead. And what if excess of love bewildered them till they died? I write it out in the verse, MacDonagh, que entrou uma chamada, desculpa. MacDonagh, MacBride, and Connolly, and Pearce. And now in time to be, whatever green is worn, are changed. Desculpa, gente, é meu pai tentando falar comigo, mas aí vai ficar para depois, já já. Eu ligo para ele na volta. Vou ler só o finalzinho de novo. Now and in time to be, whatever green is worn, are changed utterly. A terrible beauty is born. Eu fiz a tradução, então eu não fui fiel nem um pouco à rima, nem muito ao ritmo também. Eu quis, na verdade, deixar já meio interpretar algumas coisas, então vai ter umas palavras a mais, assim, quem gosta muito desse poema, então dá uma desculpada aí. Eu fiz a tradução para poder fazer live, né? Fiz a tradução para poder conversar. Então vamos lá. Páscoa 1916, William Butler Yeats. Eu os encontrei no fim do dia, vindo com seus semblantes vívidos, de balcões e escrivaninhas entre casas cinzas do século XVIII. Passei acenando com a cabeça, ou com palavras corteses e insignificantes. Ou parei um pouquinho e disse palavras corteses e insignificantes. E pensei, antes de partir, numa anedota engraçada ou zoeira, que agradasse a um companheiro em volta da fogueira no clube, certo de que eles e eu vivemos onde não se combinam as roupas. Tudo mudou totalmente. Uma beleza terrível nasceu. Os dias daquela mulher se iam em boa vontade ignorante, e suas noites em discussões que esganiçavam sua voz. Que voz mais doce que a sua, quando jovem e bela ela cavalgava com a matilha. Este homem tinha uma escola e montava um cavalo alado. Este outro, seu ajudante e amigo, juntava suas forças às dele. Podia, no fim, ter ganhado fama por sua natureza tão sensível e ousado e doce pensamento. Este outro homem, eu sonhara bêbado e arrogante e bruto. Ele causou mal amargo à gente de meu coração. Mesmo assim, o incluí na lista. Ele também renunciou a seu papel na comédia casual da vida. Ele também foi mudado, por sua vez, transformado completamente. Uma beleza terrível nasceu. Corações com um único propósito, ao longo do verão e do inverno, parecem enfeitiçados em forma de pedra, que turva a água do córrego. O cavalo que vem da estrada, o cavaleiro, as aves que voam de nuvem a nuvem que roda, minuto a minuto mudam. A sombra de uma nuvem no córrego muda minuto a minuto. Cascos de cavalo escorregam na margem e um cavalo chapinha no córrego.
Galinhas silvestres mergulham e galinhas chamam galos silvestres, minuto a minuto, vivem. E a pedra no meio de tudo. Sacrifício tão longo transforma corações em pedras. Oh, quando bastará? Isso cabe ao céu dizer. Nossa parte é murmurar nome por nome, como uma mãe diz o nome do filho, quando o sono por fim vem aos membros exaustos. O que é senão o anoitecer? Não noite, mas morte. Era desnecessária no fim das contas, pois a Inglaterra haverá de dar fé a todo feito e dito. Conhecemos seu sonho o bastante para saber que sonharam e estão mortos. E se o excesso de amor os aturdiu até que morressem? Escrevo em verso MacDonagh, MacBride e Connolly e Pearse. Agora e para sempre, onde se vista o verde, mudaram totalmente. Uma beleza terrível nasceu. Então vamos, é bem difícil sem vocês terem na mão, então eu vou passando de pouco em pouco dizendo o que está acontecendo aqui, né? Então, eu tinha falado no começo, antes de começar a ler a versão em inglês, que teve um levante em 1916, um dos vários, na luta de independência da Irlanda. E esse especificamente tem 4 mortos que são pessoas do conhecimento do Yeats. Então ele escreve sobre essas pessoas, ele escreve um elogio dessas pessoas. Inclusive essa coisa, né, de falar, vou escrever em verso, e aí ele dá os nomes, né, no final. Escrevo em verso, MacDonagh, MacBride e Connolly e Pearse. Agora e para sempre, onde se visto verde mudaram totalmente. Uma beleza terrível nasceu. Então, a hora que ele faz essa lista, né, ele está seguindo a tradição mesmo, né, do canto aos heróis mesmo, das elegias aos heróis e esses heróis da independência. E que é interessante porque é uma coisa de Páscoa, porque aconteceu na segunda-feira de Páscoa, na verdade, né, no dia seguinte, que é feriado em muito lugar na Europa, né? E desculpa, isso não é coronga, eu estou prevenido aqui. Então, que eu estava falando era sobre, sim, esse levante foi um dos vários, né, pela independência da Irlanda, né, e nesse período, quer dizer, quando o processo já estava bastante adiantado e foi atrasado pela Primeira Guerra Mundial, até porque os ingleses fizeram os irlandeses participar da guerra, né, nos exércitos deles, enfim. Mas veja só, eu acho bonito que ele começa com essa coisa assim: eu os encontrei no fim do dia, vindo de semblantes vívidos, de balcões e escrivaninhas entre casas cinzas do século XVIII. Ele está falando de Dublin, né, das casas do século XVIII, aquela coisa das casas de pedra cinzas na cidade de Dublin, né, e que marcam Dublin até hoje mesmo. E o próprio Yeats morou numa dessas casas, assim, né, perto do centro, né, perto perto do centro de Dublin, né. E ele fala dessas pessoas, desses operários, dessas pessoas que vão e vêm. Quer dizer, Dublin é muito separado em 2 partes, né? Ainda é até hoje, né? Entre o norte e o sul, um lado do Liffey, né? Do rio, e o outro, né? E ele também fala disso, quer dizer, dessas pessoas que vão passando para o trabalho. E aí ele está falando dos revolucionários, né? Ele está falando dos quer dizer, não sei se a gente chama dos insurgentes, né? Que ele passava por eles com palavras insignificantes e corteses, né? Ou parava um pouquinho, contava uma história. Ele pega esses caras que são heróis e leva pro clube dele no final, né? Ele fala, como é que era? Certo de que eles e eu vivemos onde não se combinam as roupas. Tudo mudou totalmente. Não, desculpa. Numa anedota engraçada, ou zoeira, eu botei zoeira, ele usa jibe, né? E aí eu usei zoeira, né? Então, numa anedota engraçada ou zoeira, que agradasse a um companheiro em volta da fogueira no clube. Então ele pega e bota em volta do clube, né? Bota os heróis no clube dele, quer dizer, na proximidade dele, nos lugares onde as pessoas se encontravam. E é essa coisa do motley, né? Que ele fala na versão em inglês, quer dizer, na versão em inglês é ótimo, né? No original, eu esqueço às vezes, né? Que quem escreveu o poema foi outra pessoa, não eu. Quer dizer, but lived where motley is worn, se veste o motley. Motley na verdade, é a confusão, é o desparcerado. Então ele está falando dessas desigualdades, né? Eu coloquei onde as roupas não combinam, né? Para me lembrar depois de dizer, na verdade, para vocês, né? Vivemos onde não se combinam as roupas. Você usa o que tem, usa o pano que tem, faz com o pano que tem.
né? Isso fala muito de quem estava metido nesse Rising, né? Então tem padre, é, tem padre, ele mesmo era de origem protestante, né? Então estava envolvido nesse esforço da independência da Irlanda. E tem várias pessoas pobres e ricas, então ele está meio dizendo disso, quer dizer que tem esse patchwork, né? Tem essa colcha de retalhos. Eu poderia colocar onde se veste a colcha de retalhos, mas é que não é bem isso, né? É a roupa feita do retalho, é mais ou menos isso que ele está falando. Aí na segunda estrofe ele começa a falar sem dar os nomes, né? Ele junta os nomes lá no final, quando ele fala, né? Como é MacDonald, McBride, Connolly a mulher, é a primeira, e Pierce. Então ele começa, os dias daquela mulher em boa vontade ignorante, e aí é interessante como ele coloca a raiva ou o desejo pela independência, né? A braveza, vamos dizer assim, né? Da Constance Markiewicz, né? Connolly. Ela esganiça a voz, né? A intensidade do desejo dela, né, pela independência esganiça a voz. Então ele meio que ressalta uma coisa feminina aqui, né? E... Gente, é 1916, né? Então, enfim, não dá pra gente também falar, não, porque senão... é revolucionário, né? Não vai ter, né? Mas eu acho interessante porque ele coloca que ela cavalgava com a matilha, né? Quer dizer, ela liderava a matilha. E, na verdade, ela foi uma das principais líderes do Easter Rising de 1916 em Dublin. Aí depois ele fala de Padraig Pearse, que ele tinha uma escola, né? Ele ensinava, era uma coisa revolucionária, porque era proibido isso, né? Ensinar o gaélico, né? Então, uma parte do nacionalismo irlandês teve como fundamento também o resgate da cultura gaélica, da cultura do pré-invasão saxônica, né? E aí depois ele fala de Thomas MacDonagh, que é o ajudante e amigo que juntava as forças e podia ter ganhado fama. Ele está elogiando esse cara, que ele era um poeta também, um poeta que acabou nunca publicando, né? Mas ele elogiava, dizia, ele era muito sensível, o ousado e doce pensamento levariam esse cara a ser um poeta famoso, mas ele morreu, né? Morreu no Levante. E o último, que é o que é o mais interessante, o homem que eu sonhara bêbado e arrogante e bruto. Ele era um rival, dele, né? Ele casou com Maud Gonne, que era uma mulher por quem o Yeats se apaixonou antes e aí não deu certo, ela acabou casando com o outro. E aí tá chamando ele de bêbado e arrogante, tá sendo magoadíssimo, né? Com o McBride. A minha gata tá tentando entrar de todo jeito aqui e eu não vou fazer nada a respeito. Mas não é nada demais, gente. A minha gata arrebentando a porta. Pera, vocês vão ver a minha cueca verde. Entra. Então vá pra lá. Pronto, eu não botei calça, fiz striptease e vamos lá. Então, aqui ele fala sobre... Assim, a gente estava falando desse outro, né? Então ela tem uma dor de corno aqui, né? Mas ele fala que mesmo assim, mesmo ele tendo perdido ninguém viu a cueca verde. Não foi de propósito, a elegância vem naturalmente, Renatinha. Fazer o quê, né? Mas retomando o que eu tava falando, esse é um poema sério, gente. Por que a gente tá rindo tanto? É Páscoa, as pessoas estão morrendo no poema. E nós estamos aqui falando besteira, como é possível, né? Vai. Ele fala desse cara, né, do McBride, então, que era o rival e enfim. Mas ele também diz que ele merece ser cantado, né? Ele merece ser cantado porque ele também renunciou ao seu papel na comédia casual da vida. E aí essa ideia, né? Ele faz essa coisa do comedy, né? Isso, quer dizer, fala da partição da Irlanda dele mesmo, traz o rival. Eu acho que faz todo sentido, Renatinho. É bem isso mesmo, assim. E eu acho bem bonito como ele fala, né, que ele vai cantar, ele vai homenagear porque ele é um herói, ou quer dizer, ele é uma pessoa que pereceu pela independência, embora ele ache desnecessário o heroísmo. Isso também era uma outra coisa que eu queria trazer, né? Precisava Jesus ter sido crucificado, né? Por que tem que ser assim? Precisa morrer 1 milhão de pessoas ou 2 milhões de pessoas para que as pessoas entendam, né? E é lindo isso, né, Kelly, da comédia casual da vida, né? E que é aquela coisa, aquele sentido bem shakespeariano, né? Que eu lembro
perdeu a sinopse, é um poemão, né? O poemão é o Páscoa 1916, para quem perdeu o começo, é o Easter 1916, Páscoa 1916, de William Butler Yeats. Eu estou na segunda estrofe, né? A primeira ele apresentou Londres e o encontro casual com os revolucionários, e na segunda ele fala de cada um dos 4 revolucionários que ele quer homenagear, e nós estamos falando aqui do último, né? Do que botou, não botou chifre, mas sei lá, ficou com a mulher que ele queria ficar, né? É isso. Então essa coisa, né, eu lembro de As You Like It, né, quando você fala dessa coisa do As You Like It, né, dessa coisa, né, da comédia casual mesmo, né, da história de amor, né, do vai aqui, vai ali, muda, é o homem que finge que é mulher, que finge que é homem, e as histórias de amor por trás disso. Então eu acho isso muito bonito, né. Então ele também foi mudado, e aí essa coisa, eu acho lindo que ele usa 3 vezes, só na terceira estrofe que não, uma beleza terrível nasceu, né? E eu vou falar desse uma beleza terrível nasceu só no final, embora já tenha aparecido pela segunda vez aqui. Aí ele faz uma coisa, na terceira estrofe, ele faz uma coisa pastoral, né? Ele faz uma cena pastoral, né, em que tem o galo, a galinha que vai para o rio, e chama o galo, né, e quer dizer, o sexo, né, e continua vivendo, minute by minute live, e continua a vida. O cavalo que escorrega na margem, o cavalo que chapinha no córrego, as nuvens, né, que passam sobre o córrego, e tudo isso vai mudando, e o tempo vai passando, e essas vidas vão, né, e essa coisa pastoral vai acontecendo. E em oposição a esse movimento todo de mudança e tal, ele está falando de corações com um único propósito, ao longo do verão e do inverno, parece, quer dizer, passa verão, passa inverno, e o coração está enfeitiçado em forma de pedra, né? Então você tem essa coisa do endurecer o coração, né? Endurecer o sentimento, e aqui no sentido de endurecer um sentimento anti-inglês, né? Endurecer um sentimento pela independência da Irlanda, um sentimento anti-inglês, né? Um sentimento de revolução. E que eu acho muito interessante, porque ele ao mesmo tempo que ele está fazendo um elogio dessas pessoas, né? Ele tá, claro, isso aqui ele não escreveu esse poema meses e meses depois, 4, 5 meses depois, de uma revolta que ele poderia ter participado e ter morrido também, né? E ele não estava, ele estava em Londres quando aconteceu o Easter Rising de Dublin, ele estava em Londres. Então, assim, ao mesmo tempo que ele faz um elogio da vida que passa e continua, e ao mesmo tempo ele também fala a pedra no meio de tudo, né? Como termina essa estrofe, né? Então, assim, o coração fica enfeitiçado na forma de pedra. E aí, em volta, o cavalo vai, o cavaleiro, a ave voa, a nuvem roda, a sombra da nuvem no córrego muda, os cavalos vão, o cavalo entra na água, a galinha silvestre mergulha, a galinha chama os galos silvestres. Quer dizer, você está falando de acasalamento aqui, as coisas vão acontecendo, a vida vai acontecendo, né? Mas a pedra não muda, né? A determinação revolucionária não muda. Então eu acho que ele está elogiando as duas coisas, na verdade, assim, né? Não é uma coisa porque ele vai entrar no questionamento disso tudo, né? O sacrifício tão longo transforma corações em pedras. Quando bastará? E isso, quem responde quando é que o sacrifício basta é o céu. E isso também volta para a coisa de Jesus, né? Quem decide o que vai acontecer, né? Que o Jesus entrega, né? O destino dele, né? Quer dizer, Deus está comigo, a providência sabe o que faz, e aí morre, né? E é a mesma coisa aqui, né? Quer dizer, quem sabe quanto é o sofrimento que bastaria é o céu. E aí a nossa parte é lembrar, né? Como ele fala, murmurar nome por nome, como a mamãe diz o nome do filho quando o sono por fim vem aos membros exaustos, né? Então, perdão, ele é isso, quer dizer, vai acontecer, o sacrifício é esse, quem diz é o céu, esses corações endurecidos, e o conflito acontece e eles todos morrem. A Inglaterra haverá de dar fé a todo feito e dito. Isso aqui é uma coisa que é ambígua, porque assim, a Inglaterra vai tomar como certo a resposta que ela dá à rebelião em Dublin, ao mesmo tempo em que é um momento em que a Inglaterra está aos poucos fazendo concedendo mais e mais, né, e permitindo que apareça um parlamento na Irlanda. Aí ele faz esse questionamento, quer dizer, a morte é desnecessária no fim das contas? Por que tem que morrer, né? O sacrifício que até que pedaço?
a gente canta esse sacrifício, mas ele continua, ele não está dizendo que valeu a pena, né? Até porque ao contrário, né? Precisava ter morrido, desculpa. A morte era desnecessária. Se a independência viria de qualquer modo, esse excesso de amor os aturdiu. Isso é muito bonito, né? Quer dizer, o amor pela causa, o amor, esse coração de pedra que está encantado por um tipo de amor também, né? E esse excesso de amor os aturdiu até que eles morressem. Então, né? Quer dizer, não sei se isso valeu, né? Como morte, não entendo. E eu acho bem interessante a gente estar num momento nosso também de questionar o herói, sabe? E a gente, eu acho que deveria, isso é a minha opinião, assim, de tirar, por que eu peguei isso, né, na Páscoa? Porque você tem um Jesus herói que morre para, enfim, olha onde nós estamos, e aqui os que morrem para uma independência que ia acontecer de qualquer modo. E aí é bem bonito que ele dá toda essa coisa, né, junta, né, todas essas coisas, né, o questionamento da necessidade da morte, a admiração por esses corações determinados, esses corações de pedra determinados, né, e com um objetivo, né, e essas pessoas, quem elas eram, né, ele dá o nome dessas pessoas e ele dá quem elas eram. Quer dizer, você tem uma mulher, né, revolucionária, um revolucionário da área da cultura, dois culturais aqui, né, duas pessoas que cuidam de reviver uma cultura que foi oprimida por um colonizador. Tudo isso eu estava chegando onde? Sim, ele junta tudo isso, né? Quer dizer, junta a necessidade disso, ou então o heroísmo disso. Só que assim, esse herói morreu, né? E como também Jesus e tal, e qual é o resultado disso tudo. E aí a beleza terrível nasceu, quer dizer, tudo isso forma essa beleza, né? Que é a beleza do processo histórico, a beleza da independência, a beleza dos ideais, a beleza da vida cotidiana das pessoas, né? Quando ele começa descrevendo as pessoas como gente ordinária de Berlim, não, desculpa, de Dublin. Quando ele começa descrevendo assim, quando ele fala dessas pessoas específicas, né? Ele vai, né? Pessoas anônimas, essas pessoas, o que elas fizeram, o coração delas como estava, e a morte delas, e a necessidade e desnecessidade dessa morte, todo esse processo em nome de um grande amor, né, um grande amor pela pátria, e essa é a beleza terrível, quer dizer, é bonito, né, tudo isso é muito bonito, mas tudo isso também leva à morte, né, então, e aí eu acho que isso é super Páscoa, né, assim, tem uma beleza nas coisas, uma beleza nos gestos, uma beleza no altruísmo, uma beleza e que ao mesmo tempo também precisa, né, se vai terminar em morte, né. Vou pro segundo texto, que é um texto brasileiro. É bem raro fazer isso quando faço as livezinhas, que eu gosto de ficar pegando coisa esquisita. Eu vou pegar, na verdade, uma coisa super conhecida. Espera que eu tô aqui botar no começo do texto, ampliar para ficar... A gente vai precisando, né? Aí tá as dicas da Renata, ela já tinha dado a dica, né, as dicas da Renata, que ela já tinha falado do André Gide, né? E aqui, e do Osman Lins, né? O Breakfast at Pluto, que também tem um filme muito massa, né, com aquele moço, né, o Café da Manhã em Plutão, com o Cillian Murphy, né, que é um puta ator, né, além de que eu achei ele lindo, né, e sim, tem isso, você tem Crying Game, tem um pouco essas coisas, né, é bem interessante como os irlandeses lidam com eles. Eu gosto muito da vibe Irlanda, sabe, assim, eu tive uma fase paixão Irlanda, assim, que lia tudo, ouvia YouTube pra caralho e essas coisas, né, e é bem essa vibe Irlanda é muito bacana, assim, sabe, como eles falam da independência, tem uma coisa bastante, não é cínica que eu queria dizer, mas eles não se levam tão a sério e se levam a sério ao mesmo tempo, né, tem uma coisa autoirônica às vezes que é muito bacana nesse sentimento, e que eu não consigo não ligar, por exemplo, ao fato de eles aprovarem o casamento entre pessoas do mesmo sexo por plebiscito, né? Porque é uma coisa tão assim, a descrença, né, naquele sistema dos padres, né, que violam crianças e tal, e
e depois botam a culpa na homossexualidade por isso, quer dizer, os conservadores botam a culpa na homossexualidade, mas vão os irlandeses lá e pau, votam em plebiscito, votam que ok, gays ok, vai ter casamento entre pessoas do mesmo sexo, então isso é bem incrível, assim, né? Essa vibe deles. E eu acho que tá nesse poema que eu tinha escolhido aqui do Yeats, né? Sobre a Páscoa, sobre o Levante de Páscoa. Aí eu descobri, por acaso, na verdade eu primeiro escolhi que eu queria esse poema, depois eu não sabia se eu queria esse poema mesmo, o próximo, e depois eu fui descobrir que a Páscoa de 1789 foi também no dia 12 de abril, né? Como hoje a gente está aqui. E durante a Páscoa, quer dizer, foi nas oitavas da Páscoa, né? Foi na terça-feira de Páscoa, porque já era desse jeito, né? A terça-feira de Páscoa. Que acharam o Brasil, né? As caravelas e tal. Então, quer dizer, esse momento da Páscoa tem também bastante coisa pro nosso lado aqui. Aí, antes de eu começar... Ah, sim, os melhores escritores ingleses são irlandeses. É sacanagem, né? Mas, enfim, né? Eu amo Trainspotting, né? Que é Escócia, né? Mas também tem essa coisa, né? Como você botou aí já entre aspas mesmo, né? Mas ele tem essa coisa, né? De underdog, né? Por isso que é leitura estranha, né? Eu gosto de pegar umas coisas... Pô, bem, Yeats ganhou o Nobel da Literatura, mas eu gosto de pegar umas coisas meio underdog e trazer e conversar com pessoas que gostam de literatura. Eu acho isso muito massa, né? E... Bom, enfim, eu vou ler esse outro então. Baseado que 1789 a Páscoa foi, e a gente está falando desse heroísmo, né, de morrer por... E vai ser bem assim, na verdade, o evento da Inconfidência Mineira, né, nós estamos falando disso, a Inconfidência Mineira no Brasil é bem questionável, né, até como alguns dos próprios levantes irlandeses, como qualquer coisa, né, como qualquer demanda, como qualquer... A gente está vendo, né, quer dizer, o radicalismo virou essa coisa da direita mesmo hoje, né? Essa coisa, quem pensa fora da caixa acha que a Terra é plana, né? Então, assim, nunca essa coisa necessariamente contestadora, ela é um valor em si, porque ela pode ser uma contestação muito burra, né? Mas... Então eu escolhi da Cecília Meirelles, o Romance 24 ou A Bandeira da Inconfidência, né? Porque... tem a ver também com essa coisa, inclusive o próprio Tiradentes ele foi associado a figura muito parecida com Jesus Cristo, né? Quando você tem até, sei lá naquele mural do Portinari no Memorial da América Latina, né? É um Jesus aquilo, né? Essa iconografia de Jesus é muito de Jesus e da Páscoa e de morrer pela pátria, né? E também a Cecília Meirelles vai botar esse questionamento do precisava disso, né? Precisava morrer essas pessoas, né? Precisava ser assim. E aí então a gente vai. E aí vamos lá, né? E bota no coração de vocês, precisa ter herói, sabe? E aí, no certo sentido, assim, eu até gosto desse monte de Marvel que tem, né, no cinema, que o cinema só passa isso, o cinema grande, comercial, só quando tinha, né? Só passava isso. E eu acho bom que esgota, sabe? Esgota, porque tem tanto herói, e aí é tudo mais ou menos a mesma coisa, e a história é sempre igual, então vai até esgotar, porque a gente precisa esgotar o herói mesmo, né? Pra deixar de ter, pra ser uma coisa de todo mundo. Mas aí sou eu. Votem em mim pra presidente. 2022. Vamos lá. Romance 24 ou Da Bandeira da Inconfidência. Cecília Meirelles. Através de grossas portas sentem-se luzes acesas, e há indagações minuciosas dentro das casas fronteiras. Olhos colados aos vidros, mulheres e homens à espreita, caras disformes de insônia, vigiando as ações alheias, pelas gretas das janelas, pelas frestas das esteiras, agudas setas atiram a inveja e a maledicência. Palavras conjeturadas oscilam no ar de surpresas, como peludas aranhas, na gosma das teias densas, rápidas e envenenadas, engenhosas, sorrateiras. Atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas,
Brilham fardas e casacas, junto com patinas pretas. E afina as mãos pensativas entre galões, sedas, rendas. E agrossa as mãos vigorosas, de unhas fortes, duras veias. E a mãos de púlpito e altares, de evangelhos, cruzes, bênçãos. Uns são reinóis, uns mazombos, e pensam de mil maneiras, mas citam Virgílio e Horácio, e refletem e argumentam, falam de minas e impostos, de lavras e de fazendas, de ministros e rainhas e das colônias inglesas. Atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, uns sugerem, uns recusam, uns ouvem, uns aconselham. Se a derrama for lançada, a levante com certeza. Corre-se por essas ruas, corta-se alguma cabeça, do cimo de alguma escada profere-se alguma arenga. Que bandeira se desdobra? Com que figura ou legenda? Coisas da maçonaria, do paganismo ou da igreja? A Santíssima Trindade? Um gênio a quebrar algemas? Atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, entre sigilo e espionagem, acontece a inconfidência. E diz o vigário ao poeta: escreva-me aquela letra do versinho de Virgílio, e dá-lhe o papel e a pena. E diz o poeta ao vigário, com dramática prudência: tenha meus dedos cortados antes que tal verso escrevam. Liberdade ainda que tarde. Ouve-se em redor da mesa. E a bandeira já está viva e sobe na noite imensa. Os seus tristes inventores já são réus, pois se atreveram a falar em liberdade, que ninguém sabe o que seja. Através de grossas portas sentem-se luzes acesas, e há indagações minuciosas dentro das casas fronteiras. Que estão fazendo tão tarde? Que escrevem, conversam, pensam? Mostram livros proibidos? Leem notícias nas casetas? Terão recebido cartas de potências estrangeiras? Antiguidades de Ninho, em Vila Rica suspensas, cavalo de Lafayette, saltando várias fronteiras. Ó vitórias, festas, flores das lutas da independência. Liberdade. Essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. E a vizinhança não dorme. Murmura, imagina, inventa. Não fica a bandeira escrita, mas fica escrita a sentença. Um olhar misógino com a viagem de olhar feminino. Pois é, eu não acho nem um pouco feminino. Estou aqui botando do lado do Yeats, na verdade. Ela faz o que o Yeats faz, não é? Não tem dúvida. Olha isso, é a mesma coisa, assim, é o mesmo tipo. Você tem o elogio, ela não faz não bota os nomes, mas ela não bota os nomes nesse, né? Ela vai falar de todos eles ao longo do Romanceiro da Inconfidência, né? Ela vai falar de todos eles. E então, quer dizer, ela é uma puta obra, né? E é uma puta obra para falar dessa coisa do revolucionário e falar dessa coisa, quer dizer, adianta esse sonho de liberdade que é, quer dizer, como é que ela fala? A primeira vez que ela fala de liberdade é que ninguém sabe o que seja. Quer dizer, essa luta por uma coisa que ninguém sabe o que e aí morreram, né? Quer dizer, eles já estão condenados. Eu acho bonito porque esse romance 24, ele começa com um envenenamento, né? Ele vai falando atrás das grossas portas, indagações minuciosas, não sei o que, olhos colados ao vidro, mulheres e homens à espreita. E aí ela fala: pelas gretas das janelas, pelas frestas das esteiras, agudas setas atiram a inveja e a maledicência. Ela vai dizer, quer dizer, essas pessoas estão ali abrigadas e está todo mundo sendo espreitado e visto, e a maledicência entrando, quer dizer, eles estão condenados já
Palavras conjeturadas oscilam no ar de surpresas como peludas aranhas. Aí, tá vendo? Quer dizer, peludas aranhas na gosma das teias densas, rápidas e envenenadas, engenhosas e sorrateiras. Quer dizer, começa com o veneno, né? Quer dizer, você no momento em que vai aparecer a escolha do liberdade ainda que tarde, né? O libertas quae era também, né? Do Virgílio, que está na bandeira mineira, né? Que está na bandeira mineira até hoje, né? Com aquele governador infeliz que eles têm lá. Coitados, os mineiros merecem muito mais do que isso. Mas o que eu tava falando? Sim, começa com essa coisa do envenenamento, né? E também tem essa coisa, sabe, do Motley, né? Que tem a ideia de que esse sonho de liberdade é um sonho compartilhado por vários tipos de pessoas, como o Yeats fala, né? Quer dizer, onde se veste o Motley, né? Onde as roupas não combinam, né? Onde não se parcelam, onde não se combinam cores, onde as coisas ficam todas misturadas, né? E aqui ela faz a mesma coisa, quer dizer, ela faz uma coisa mais, né? De listar os retalhos que compõem, né? Então ela fala de farda e casaca, com batina preta, mão pensativa. Eu acho lindo que ela usa a mão, né? A mão pensativa entre rendas, as mãos vigorosas de unhas fortes e duras vezes, e as mãos de púlpito e altares. E aí depois, quer dizer, uns são reinóis, ou seja, são de Portugal, outros são mazombos, são da terra, são os crioulos brasileiros, né? E aí é isso, e aí buscam, né? Aí traz essa coisa do Virgílio e Horácio, e aí falam da situação, quer dizer, isso é bem legal você ver assim, dá para sentir com pouquíssima palavra, né, num ritmo super tradicional, né, esse composto como romanceiro, né, como um romance, quer dizer, com as redondilhas e tal, aquela coisa, né, de uma composição mais tradicional, mais né, pré-clássica, né, ela consegue criar esse fervor, né, de todo mundo ali sentado conversando, animado sobre alguma coisa, como aquela coisa do coração que vai virando pedra no Yeats também, né, de pessoas comuns que passam pelas ruas de Dublin, e aqui são as pessoas de Vila Rica, né, e isso é bem bonito que ela está fazendo, né. E aí tem esse momento dramático, né, que é bem, né, uns sugerem, uns recusam, outros ouvem, uns aconselham. Ela vem dessa zoada, né, ela começa, né, falando, né, do atrás de portas fechadas, uns sugerem, uns recusam, uns ouvem, uns aconselham. E aí, né, o sacrifício demais, como tem no outro, né, qual é o limite do sacrifício, é o céu que vai dizer, né. E aqui é a mesma coisa, quer dizer, você chega no ponto do insustentável, vai ter relevante, que não teve, né, que acabou não tendo, né, isso a gente sabe, e ela bota aí todo mundo, né, foi desarmado antes, né, e aí ela vai levantando, ela vai trazendo, né, eles estão discutindo, e aí vai tendo esse crescente, essa coisa, né, corre-se por essas ruas, corta-se alguma cabeça, profere-se alguma arenga, que bandeira se desdobra que figurou legenda, coisa da maçonaria, paganismo, igreja, Santíssima Trindade, um gênio a quebrar os gêmeos, ela vai subindo, né? E aí vai e chega na hora em que o vigário diz ao poeta e o poeta diz ao vigário, né? O vigário pede ao poeta que escreva o verso do Virgílio e o poeta ao vigário, com dramática prudência, tenha meus dedos cortados antes que tal verso escreva. Então, quer dizer, sobe e chega lá, pá, né? Liberdade ainda que tarde, todo em maiúscula, né? Isso está escrito, porque vocês não estão vendo o texto, mas isso está todo em caixa alta, né? O verso de Virgílio. Por ser citação latina, tal, mas também você tem essa coisa, né? Do sobe. Nem tinha internet para ser aquela coisa de caixa alta você tá gritando, né? Não era necessariamente desse jeito que as coisas eram entendidas em tipografia. Mas aí é isso. E aí vai isso, né? E já são réus por se atreveram a falar em liberdade. E aí, de novo, a gente volta para igual ao começo, né? As pessoas em volta conspirando, as pessoas em volta armando para pegar essas pessoas que estão ali sentadas, né? Tramando um movimento de independência, um movimento revolucionário. Ela faz a citação, como é que é? Terão recebido cartas de potências estrangeiras. E é bem isso, quer dizer, a intervenção estrangeira, porque tinha, de fato, né, você tem as independências da América do Norte, Lafayette, que participou da Guerra de Independência dos Estados Unidos, quando ela fala disso, né? Antiguidades de Nîmes, em Vila Rica suspensas, cavalo de Lafayette saltando vastas fronteiras. Né? E falar das colônias inglesas antes, ela menciona as colônias inglesas antes, né? E essa coisa do importado também não deixa de pensar no vírus chinês que os idiotas estão falando, né? Chamando o vírus de vírus chinês, né? A conspiração exterior e tal.
como se o desejo de liberdade não viesse dessas pessoas aqui, né? É, como se não viesse dessas pessoas aqui também esse mesmo desejo de liberdade, que é a mesma coisa que está ali no Yeats, né? Quer dizer, você é um amor por alguma coisa, um amor pela nacionalidade, é um amor pelo ideal de liberdade, no caso aqui como a Cecília Meirelles coloca. Puta, eu me perdi, o raciocínio eu juro que que ia chegar em algum lugar. Bom, enfim, e aí é isso, volta, ela sai dessa coisa de um monte de gente espiando, volta para um monte de gente espiando, a vizinhança não dorme, murmura, imagina, inventa. Eu acho lindo, né? Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Esse tipo de formulação, né? Para depois você ter uma poeta como Cecília Meirelles, que é diminuída por ser uma voz feminina, quer dizer, como se vozes femininas fossem pouco. E essa coisa da voz feminina também está no poema do Yeats, quando ele fala que quando a Connolly se irrita, a voz dela se esganiça, né? Então, para dizer, olha uma voz feminina. Então, quer dizer, o Yeats também está falando disso, né? Tá também fazendo esse retrato, que é um retrato também de uma Cecília Meirelles que também está discutindo coisas que são importantes, mas é uma voz feminina, quer dizer, aguda, esganiçada, mas ainda assim, quer dizer, um grande nome da literatura brasileira e uma grande obra sobre a Inconfidência Mineira. Então, eu acho que esse sentimento, né, de fala em liberdade, vira réu, e precisa morrer para isso, né? E precisa ser assim. Eu tô vendo que tem bastante comentário seu aqui, mas está bem difícil de fazer a volta, Renata. O João Câmara, que é a célebre Carisma, Quaresma, e tem o Dom Helder Câmara, tem essa metáfora das mãos. Helder, mão do trabalhador, o cardeal da igreja tradicional, e sua mão de elite que nunca pegou um instrumento de trabalho pesado, e a mão garde o torturador da ditadura militar. Essa coisa das mãos, ela é bem recorrente, né, de você falar a mão pelo ofício, né. Tem uma das mãos também que eu acho bem bonito no Memorial do Convento do Saramago. Tem uma hora em que quando eles decidem construir a passarola, né, e aí tem as mãos que trabalham nesse projeto, e aí tem cada mão, né, a mão da Blimunda, a mão do... E é descrita cada uma pelo também desse jeito, quer dizer, a áspera, a mão eclesiástica, né? E eu acho que isso é bem legal e acontece bastante, né, na literatura, esse tipo de coisa. E você falou uma outra coisa aqui que eu achei legal, Santo Agostinho. Não, mamo, vai falando, eu vou voltando aqui. Quem mais quiser, viu, gente? Assim, é que Renata e eu, a gente conversa de literatura o tempo todo, e aí isso é uma coisa meio, né? Mas Santo Agostinho, definição de liberdade de Cecília, né? Eu acho que tem esse paralelo também. O anseio pela liberdade já... Sim, exato, por exemplo, o anseio já sentencia, assim como aquela coisa que está no poema de antes, né? Do poema que começou a live, né? O poema do Yeats, que é uma coisa que entra no coração e enfeitiça, é um feitiço, né? É um feitiço, então ela entra no coração... E aí ele vira uma pedra e ele está determinado só nisso, e a vida vai acontecendo em volta dessa pedra, e essa pedra continua lá, sabe? E aqui é isso, quer dizer, essas pessoas estão pensando em liberdade. E aí eu como isso, né? Como, quer dizer, isso meio que droga e leva pra, né? Droga e leva pra morte, né? E eu acho também bacana, porque tá os heróis do Yeats, né? No Easter 1916. E desejo como fulcro e finalidade, exatamente, é isso, né? Quer dizer, e aí é isso, e aí o que vai acontecer é que morre mesmo, né? Se for assim, né? Não tem muito jeito. E aí esse é o questionamento que se pode fazer do herói, né? Então, é o desejo. Qual é o desejo? Católicos estão em polvorosa me ligando para desejar Feliz Páscoa, né? E como eu sou bem ecumênico, eu gosto disso, mas aí tá interrompendo a live de vez em quando, mas aí vai rolar, né? Isso, depois você assiste do início, Sul. Eu tenho marcado nos stories, né? Eu marquei essa meio em cima, você já devia estar no alto sono e aí no teu fuso horário. Mas vou começar a marcar com mais um dia de antecedência, assim, como tá todo mundo meio preso dentro de casa e dá tempo de fazer as coisas, eu vou marcar um pouco antes, tá? Mas eu vou regravar essa leitura
pro YouTube também. Dá pra fazer um negócio um pouquinho mais limpo, tal, pro YouTube também. Então, é isso, quer dizer, como é todo herói que nasce para purgar uma tragédia. Pois e é isso, quer dizer, o que é o herói hoje, assim, né? Quando a gente está passando por um inimigo que é esse, invisível, o vírus, né? E aí o inimigo maior ainda é a própria estrutura da sociedade. Claro, a gente tem uma besta no Planalto, né? E bestas em volta dele, bestas cria dele. Mas, assim, o... Matou, adiantou? Né? Ou a sociedade brasileira realmente vai matar, né? Vai querer matar todo mundo, né? Então precisa de um herói, né? Ou do que a gente precisa? Ou a gente pode pensar num herói coletivo, sabe? A gente pode pensar, sei lá, quando você assiste um Coraçado Potemkin, por exemplo, né? Que você tem e você tem como chama? Um coletivo heróico, né? Ou um coletivo que assume o desejo, né? O desejo de todo mundo, quer dizer, o desejo de todo mundo de liberdade e tal, e aí você não tem uma figura só que resolve, né, no Coraçado Potemkin, mas todo gente, como é que fala crew em português? Tripulação, toda a tripulação do Encoraçado, né? Então, não sei se é isso, se seria interessante narrar mais Brecht também, né? Quer dizer, esse herói coletivo, seria interessante a gente recuperar isso quando vai escrever, quando vai falar, tentar falar de heróis coletivos. E quando tentar falar de heróis coletivos, tentar falar de heróis coletivos como esse do Romanceiro da Confidência, que são vários tipos de mãos, ou então como o lugar onde as roupas não se combinam, como na Irlanda, né, o patchwork, né, e as cores que não combinam, as cores que não se casam. Isso a gente poderia pensar. Como é que a gente poderia pensar nisso como expressão também, né, como literatura, ou então como até baliza de um certo gosto, né, de você conseguir ler, porque é o anti-herói ou esse é outra coisa, né? O anti-herói também não é de certo modo um herói, né? Eu acho que essas questões são questões interessantes. E por outro lado era o que eu estava falando, né? A gente vai ao cinema e é Marvel, e o DC, Marvel, né? E estão lá e eles são cada vez mais parecidos, né? E de repente você tem a última herói lá, a Capitã Marvel, eu achei assim, ela quase não fala, ela tem uma luz, né, esquisita, e aí ela faz um Deus Ex Machina, porque ela é uma espécie de Deus mesmo, né, muito maior do que os conflitos que estão ali, né, e eu não lembro direito, assim, eu durmo em filme de herói, porque tem muita cena de ação e eu acabo dormindo. Eu acho meio... Eu gosto do que a conversa, aconteça alguma coisa. Mas quando começa muito, explode o carro, joga um negócio pra lá e pra cá, eu meio que perco o interesse. Mas é isso, né? Foi essa a ideia. E aí Jesus, né? Que é, por exemplo, o homem que morreu, né? Nós estamos aqui comemorando a morte do homem, né? Mas Happy Zombie Jesus Day, né, que o homem vai sair andando até o dia de Pentecostes, ele sai aprontando as maiores aventuras na Palestina, e aí eu vou pro inferno, mas eu já ia mesmo, né, então beleza. Então é isso, então eu vou encerrar com uma coisinha, vou encerrar pagando mico no vídeo, falando sobre a gente mesmo, falando sobre em que ponto não pode ser heróico sem babaquice de heroísmo, de estátua, né? Mas em que ponto tá em casa, tá preocupado com o outro, pode não ser entendido de um outro jeito, né? Também como tem uma coisa de impotência, claro, a gente está se escondendo de um vírus. E aí depois dizendo, volta pra casa, aí xinga, né, quem não tá, mas sei lá, tem umas pessoas que não sei, todo mundo a gente devia xingar, não sei também, né, como é que é isso. E essas bestas, né, que apoiam, sei lá o que elas apoiam, a pulsão de morte tão maluca que, enfim, né. Mas a gente tipo... I will be king. And
you will be queen. Though nothing will drive them away, we can beat them just for one day. We can be heroes just for one day. And you can be mean. And I drink all the time, 'cause we're lovers, and that is a fact. Yes, we're lovers, and that is that. Though nothing will keep us together, we could steal time just for one day. We can be heroes forever and ever. What do you say? I wish you could swim like dolphins can swim. Though nothing will keep us together, we can beat them forever and ever. We can be heroes just for one day. I will be queen, and you will be king. Though nothing will drive them away, we can be heroes just for one. We can be us just for one day. I can remember standing by the wall, and the guns shot above our heads, and we kissed as though nothing could fall, and nothing could fall. And the shame was on the other side. Oh, we can beat them forever and ever. Then we could be heroes just for one day. We're nothing, and nothing will help us. Maybe we're lying. Then you better not stay. But we could be safer just for one day. We could be heroes.